Luís. Estamos em jogo já. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Aula Scout. O meu nome é Rui Lopes e estou aqui com o meu colega André. Olá, André, boa noite. Olá, boa noite, Rui. Como estás? Está tudo bem? E tu, como é que estás? Está tudo Eu bem? estou bem. Estás pronto para Bem, mais nessa uma cidade. edição? Pá, estou prontíssimo. Estava com saudades desta coisa. Ia dizer merda. Olha, Já foi, não é? E O que olha, vale é que eu temos vou aqui também o censurar. nosso regressado, o Vicente. Como é que estás, Vicente? Olha, eu estou aqui a resolver coisas técnicas de microfones e estava a reparar no comentário do Miguel e acho que faz sentido. Mas pronto. Tá tudo bem, estou regressado. Estou regressado por motivos de doença, não é? Por norma, ausentamos-nos por motivos de doença. Eu estou regressado por motivos de doença. E é ora isso. bem, explica lá essa tua situação, só Ora, porque acho boa que as noite a pessoas deviam todos. saber. Opa, antes de começar, só aquelas da praxe, né, malta? Voltei a fazer streams, portanto, aí o que tiver para emendar a nível de som, comuniquem, por favor. Queres que eu explique a minha situação? Então, estou em isolamento por Covid e é isso. Não há muito para explicar. Mas É estás isso. em solidariedade com o plantel do Tondela? Ou... Olha, por exemplo, eu gostava de ser mais assim de Belém, que é eu ter, mas poder ir às coisas. Mas no caso não dá, não está a dar. O André está em falta? Oh, já estão a falar. Bem, já está no título, pronto, o pessoal já está a abusar, já vai por aí. Já estão todos aí, já estão todos aí. Olha, bem, dar aqui então um shout-out aqui à malta que já vai mandando aqui umas bocas, que o Akats, o Miguel, o Manel, o Rafael Futebol, grande Rafa, grande abraço para, aí, para o nosso amigo que está em Minas Gerais, do outro lado do Atlântico, Sam da Bear, o Pedro e o GBR21, que também Oh, nunca falha. é o Boa diretor noite a todos. desportivo. Boa noite a todos. Vamos então arrancar aqui com o programa de hoje. Vamos arrancar com a nossa habitual secção de notícias para destacar Telma Santos, atleta portuguesa Oh, Rui, que se antes disso, sagrou. peço desculpa por te interromper. Só porque te Diz, mandaram aqui diz. uma mensagem a dizer que o som está um bocadinho baixo. Aumenta só um bocadinho o som, Vicente, e depois De podemos. quem? Então lá. Do André? Acho que é de todos, pelo que eu Deve ser percebi. geral, se calhar. Ok. Ou se calhar sou eu, não sei. Tem o nosso técnico Miguel, mas está mais ocupado, está mais preocupado com os problemas técnicos do Benfica do que da live. A gente vai falando. São todos Olha, o bem, Acato está a malta. dizer que estamos Está todos tudo. bem. Eu já tinha Segue. corrigido, meu. Está tudo bom. Segue. É? Então pronto, Obrigado, vamos Acato. lá. Programa sem stresses, não é programa da All Scout, portanto vamos andando. Como eu dizia, Telma Santos, campeã mundial de badminton, na categoria de mais de 35 anos, a atleta lusa, que tem 38 anos de idade, venceu na final a búlgara Maia Dobreva pelos parciais de 21-12 e 21-7. Foram 5 as partidas até a atleta sagrar-se campeã mundial, tendo iniciado a sua prestação neste certame mundial no passado dia 28 de novembro. Portanto, em meu nome e em nome de toda a equipa da All Scout, parabéns, Telma. A seleção portuguesa feminina de rugby fez história ao jogar e já agora vencer o seu primeiro encontro oficial de sempre, disputado na variante de 15 jogadoras. O jogo opôs as portuguesas a belgas, terminou com uma vitória das lusas por 10-8, num encontro a contar para a European Trophy, o segundo escalão da modalidade. Sempre bom ver aqui a vertente feminina a fazer cada vez mais parte do escalão desportivo. Verdade ou não, André? Eu sei que tu és É um grande verdade, é. apologista da igualdade. Sou. Não, acho muito bem. Acho muito bem. Acho que sim. Sou 100% de acordo contigo. E também agora numa novidade aqui mais relacionada com o futebol, acaba por não ser tanto uma notícia atual, visto que já remonta à passada quarta-feira, mas o Atlético de Mineiro é campeão do Brasil 50 anos depois, para a grande felicidade do nosso Rafael Silva. Um grande abraço para ti, meu amigo. Espero que a festa não tenha sido demasiado forte aí para os teus lados. A conquista, como eu dizia, ficou selada na passada quarta-feira, a quando da vitória do Galo, frente ao Bahia, por 3-2. Entretanto, e com uma vitória conseguida ontem frente ao Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro acumula já um total de 84 pontos. O, entre aspas, português Hulk é figura de destaque nesta conquista, sendo neste momento o melhor marcador do Brasileirão, com 19 golos apontados.
Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras, que recentemente conquistou a Copa Libertadores pela segunda vez consecutiva, a quem nós que também damos aqui a nossa parabenização, visto que não houve programa na semana passada. Abel já sabe que vai terminar o campeonato na terceira posição, atrás do então campeão Atlético Mineiro e do Flamengo de Rio de Janeiro. Comentários aqui a esta conquista, Vicente? Olha, eu tive a oportunidade de ver a final. Não foi um jogo espetacular. Gostei mais do jogo da final anterior, não é? Mas pronto, o Flamengo correu o risco e foi o Daverson, não é? Que aproveitou ali a falha na construção, marcou. Foi. Pá, não houve assim lances de muito perigo parte a parte. Foi o aproveitado um erro e o herói, não é? O Rafael certamente há de falar melhor, olha aí. Não sei. Já é a parte do Atlético, não é? Portanto, Ele está a falar do Mineiro. Tá? O Palmeiras que consegue Isso, a terceira. a minha pergunta era para o Atlético Mineiro também, Mas já não faz agora- mal. Desculpem lá aqui, a minha garganta está KO. Desculpa. A nível Não faz do mal, Atlético. podes falar dos O dois. Atlético. Graças a Deus que o Atlético ganhou. Porquê? Porque falava-se muito aqui no mercado de verão que a estrela Hulk podia ter vindo cá parar a Portugal, não é? Foi para o Brasil, fez ele muito bem, que foi campeão e não veio reforçar o Porto. Eu não acompanho. Eu pensava que tu ias dizer que ainda bem que o Atlético Mineiro foi campeão, porque assim o treinador do Flamengo está mais perto de ser despedido e eles vêm cá buscar o JJ. Opa, eu pensava que tu ias eu dizer não isto. acredito nessa. Eu não acredito Olha, nessa. por falar nisso, André, não sei se queres fazer referência àquela. Ai, nem sei como é que lhe hei de chamar. Àquela aplicação que tu até muito amigavelmente me enviaste hoje e que eu devo dizer que cliquei logo. Há uma aplicação. Queres não sei explicar? se Explica vocês- isso aqui, pô. Não é uma aplicação, há um site. O site chama-se Vamos Devolver o Jesus ao Flamengo. Chama-se devolverjesus.com. Vocês entram no site. Neste momento, não sei se está down ou não, mas vocês clicavam lá e conseguiam devolver o Jesus ao Flamengo e mandá-lo para o Rio de Janeiro. Já havia muita gente que já tinha feito isto. Foi uma brincadeira no Twitter que entretanto explodiu. E já houve muita gente a enviar Jesus para o Rio de Janeiro. Entretanto, só dizer então que o Mineiro é campeão 50 anos depois, para os males dos adeptos do Cruzeiro, né, de lá, os vizinhos. E este não é um Mineiro qualquer, é um Mineiro com muito investimento e com muito dinheiro lá metido no seu orçamento. Portanto, apesar de ser inédito, que não acontecia há 50 anos, há também algum trabalho e algum investimento forte para que isto aconteça. Fazer só aqui uma pergunta à malta do chat. Caso queiram este site que o André estava a falar, digam que ele deixa o link. Eu acho que é uma proposta bastante interessante. Entretanto, já aqui referências aqui às conquistas de Abel Ferreira. Já temos inclusivamente aqui Pedro a dizer o próximo treinador do Benfica. De facto, aqui uma conquista então que não é de sumenos, o Atlético Mineiro, campeão brasileiro desde passados 50 anos. A última vez que tinha sido campeão tinha sido em 1971. Deixamos então agora aqui uma sugestão, não tanto uma notícia, que abrimos aqui o espaço das sugestões da All Scout, relativo ao próximo dia 17 de dezembro, onde se vão defrontar duas equipas lendárias, as lendas de Espanha e as lendas de Portugal. O jogo vai ser disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa, e terá o seu início às 7h15. Quem não possa ir ao pavilhão João Rocha por motivos variados, terá transmissão também direto no Canal 11, portanto não tem como perder. Marcaram presença neste encontro estrelas do passado recente, como Luís Figo, Rui Costa, Deco, Maniche ou Vítor Bahia do lado português. Do lado espanhol teremos nomes como David Villa, Mendieta, Morientes, Luís Garcia ou Carlos Marchena. Este duelo ibérico serve para assinalar o 100º aniversário do primeiro encontro realizado entre as duas seleções, que ocorreu no dia 21 de dezembro de 1921. Na altura, a turma espanhola levou a melhor, tendo vencido Portugal por 3-1, um jogo disputado em Madrid, no estádio Manzanares, que mais tarde viria a ser conhecido como Vicente Calderón.
comentários aqui a esta efeméride, André Godinho. Corrige-me só aí, ou corrige-me não, ajuda-me. Quando é que é o jogo? Dia Que eu acaso de 17 de perguntar. dezembro. Dia 17 de dezembro, Acaso, já sabes. Em relação ao jogo, é mais uma sugestão do que outra coisa. Tais lendas das duas equipas, deve ser um jogo. Gostas deste tipo de jogos? Antigamente fazia-se muito, né? Os amigos de Figo, os amigos de Zidane. Epá, não acho muita piada, de ser sincero. Porque, pá, vejo 5 minutos e fico, pronto, tá bom. É mais a nostalgia que outra coisa. Porque eles próprios já estão cansados ao fim de 10, portanto não é assim nada de especial. É giro, é engraçado ver às vezes o Roberto Carlos, quando era aqueles jogos dos amigos do Figo e tal, e o Zidane, já retirados do futebol, ainda a dar uns toques na bola e a serem melhores de muitos jogadores, mas pronto, é mais só uma sugestão do que outra coisa. Depende, olha, tens o vídeo do Sérgio Conceição num desses jogos assim de caridade e tal, e ele a reclamar que não o deixavam jogar. O gajo estava no banco, O gajo é convocaram-me, vim aqui competitivo para em todo jogar, lado. meu, eu vim aqui para jogar e todo a mandar pips Ah, para as Nem nesses câmaras. jogos o homem está tranquilo, não é? Assim é que era a como raça dele, diz não é? aí, como diz aí o GBR, nós não metemos isto no alinhamento, se calhar devíamos ter posto. A Final Four do futsal está definida. Vai ser então, como se sabe, no João Rocha. O Benfica qualificou-se, o Sporting conseguiu ontem a qualificação após o empate. O Barcelona está qualificado também. A outra equipa, penso que é uma equipa russa chamada Tumen ou Tuimen. Não estou muito familiarizado com esta equipa. Mas pronto, essas são as 4 equipas que estão no. O Sporting futsal, defende o título, não é? E o Sporting defende o título de campeão. o futsal todos os anos aparece uma equipa nova entre aspas, não é? Na Final Four. Fora Mas é daquela. sempre Sim. de, não é? Fora daquela aura de Kairat, É. de El Pozo, de Barcelona, Benfica, Sporting. Há sempre uma assim que sai assim do espectro. Sim, Olha, o acho que Miguel é. está aqui a deixar uma pergunta bastante interessante. Não, vou fazê-la ao Vicente, já que a última vez que me dirigi foi ao André. Tu achas que o Materazzi vai ao jogo de amigos do Zidane? Opa, imagina, seria algo positivo a ler, não é? Era algo positivo a ler. E o Zidane Um tipo, abraço. entrava já com aquela cena do como dava o Che, né? Da proteção na cabeça. Tipo, o Zidane, tipo, em vez de ir careca, ia com aquilo. Mas era tipo tudo na paz. Opa, eu acho que lá está, foi uma coisa literalmente em cabeça quente, não é? Literalmente. Pá, mas acho que isso já está ultrapassado. Quem se ia ganhar foi o Materazzi, né? Portanto, acho que o Materazzi Sim, não, sim. não teria problemas em aceitar o convite. Se calhar se fosse mais ao contrário, a história já Aí seria é outra. complicado. Bem, avançando, tivemos campeonato, tivemos a jornada 13 este fim de semana. Começou com os jogos dos grandes na sexta-feira, algo pouco habitual. O Portimonense perdeu em casa frente ao Porto por 3-0. O Benfica empatou 1-3 frente ao Sporting. O Tondela e o Moreirense tiveram o seu jogo adiado. O jogo ficou adiado para o dia 3 de janeiro. O Tondela, de recordar que foi colocado em isolamento pela associação, pela ARS Centro, o plantel em isolamento devido ao caso de Covid que foi detectado no guarda-redes Pedro Trigueira. Boa Vista e o Marítimo empataram uma bola. Passos de Ferreira perdeu em casa por 2-1 frente ao Vitória. Santa Clara ganhou 2-1 ao Aroca. O Gil Vicente goleou o Famalicão por 4-0. O Braga recebeu e venceu o Estoril por 2-0. E por último, e também adiado, o Vizela frente à Bessade foi adiado para o próximo dia 2 de janeiro e veremos se será realizado nesse dia ou não, devido ao surto, então já mais badalado no plantel da Bessade. André, algum jogo, imagino eu, que não queiras destacar um jogo que aconteceu o empate que houve na sexta-feira, não é? 1-3, como eu dizia há pouco. Olha, o jogo que eu quero destacar é a vitória avassaladora de Ruben Amorim no Estádio da Luz. Eu achava que ias falar do Gil, André. Acho que é um jogo mais interessante de destacares. Também gostava de falar do Gil. O Gil fez um jogaço. Ontem estive a ver o jogo, foi um domínio Então, autêntico do início ao fim. não te fiques pelo Gustavo, fala. Não, mas acho que é inegável. Temos de pegar no Sporting e clubismo à parte, e falando um bocado mais a sério, temos de pegar no Sporting porque
porque esta equipa não tinha Palhinha, não tinha Coates, ah, acabava de vir de um grande jogo com o Dortmund, ahm, mas a questão é que no Estádio da Luz a história é diferente, já se sabe, o Sporting tem tido dificuldades no Estádio da Luz desde que eu me lembro, desde que eu sou nascido, desde que eu nasci. Ganhar só me lembro daquele 3-0 e depois se houveram outras vitórias foram bastante mais tangenciais e não desta forma. Portanto, acho que temos de. Tiveste um 3-1 também, na altura que foi o primeiro jogo no novo Estádio da Luz. Não sei É que se é 2000 lembras de um jogo que houve um penalti duvidoso do Moreira, guarda-redes, sobre o Elpidio Silva. Até depois há um penalti, um outro penalti, marcado pelo Safin, que faz o 3-1. Sim. Mas esse, pronto, esse não me ficou tão na memória. Também porque na altura não tinha a idade que tenho agora, né? Uhum. Curiosamente, o mesmo Elpidio resultado. Silva devia ter para aí 11 anos. Sim, curiosamente o mesmo resultado. Aqui este jogo é um resultado incrível para o Ruben Amorim. Começam a faltar elogios ao jovem treinador, porque isto é uma deslocação historicamente difícil para o Sporting. Um, e o Sporting fez um jogo extremamente competente, extremamente solidário. Um, Acho que desde o início do jogo e a partir do primeiro golo, pá, houveram ali alguns soluços também, porque o Benfica tem muita qualidade. Assim que o 0 é marcado, acho que mataram as dúvidas e o Sporting teve sempre mais ou menos em controle do jogo até aí. Eu não consegui ver o jogo no dia, portanto eu estive a acompanhar pela aplicação. Um, e estava a deixar assim a aplicação de lado, estás a ver? Quando tens medo sequer, tens medo do jogo, então nem sequer vês o telemóvel E eu estou e vê. a lagar bastante, malta. Ok, vamos a ganhar. Isto é. Olha, caiu outra vez. Eu estou a ter Olá. algumas dificuldades técnicas a nível de internet. Vicente, Alguma. Vodafone igual a Benfica. Comentário do Acaso. Agora bem fico. Malta, acho que estamos de volta. Yeah. Alguém ficou sem câmara, que fui eu. Já está, já está. Já estou. Já podes arrancar. Pronto, e eu dizia então que foi daqueles jogos em que não queres ver em que não queres ver o resultado na aplicação, com medo do que é que ele vai ser. E pronto, quando cheguei a casa depois acabei por sacar o jogo aqui num site duvidoso, com os comentários em russo, mas com o barulho de fundo do estádio, para ver o jogo para tirar aqui algumas conclusões, mas já lá iremos mais à frente se calhar sobre isso. Deixa-me dizer o que é que perguntar ao Vicente o que é que ele achou aqui do jogo. Sim, era isso, até porque em off estávamos pronto, demos aqui um pequeno lamiré, o Vicente até estava com uma opinião diferente daquilo que tem sido a maioria. E Vicente, gostava então que nos dissesse então como é que tu viste este jogo. Lá está, não foi a exibição mais conseguida do Benfica, mas mesmo assim, a nível de oportunidades de gol, que é isso que acaba por se resumir um jogo de futebol, a nível de oportunidade de gols, o Benfica até teve mais do que o Sporting, e não estou a contar com os gols anulados fora de jogo. Certo é que o Benfica, claro, teve que carregar mais, o Sporting estava a aproveitar-se disso a partir principalmente do 2-0, mas lembrar que antes do lance 2-0 há uma bola à barra, não é? Há o 2-0 para o Sporting, depois há um subir do Benfica que dá o 3-0 e mesmo assim o Benfica faz um gol, faz dois, o outro é anulado, há mais uma bola do Otamendi que podia ter sido gol, portanto não foi uma exibição bonita, não, mas para chegarmos ao final do jogo com lenços brancos, acho que não era este, primeiro não era esta a exibição e não era este o jogo, sabendo que quarta-feira, terça-feira, temos um jogo que pode definir aquilo que é o sucesso ou não da Quarta-feira. pode ou não definir o sucesso da nossa época. Portanto, lá está, as pessoas são livres da sua opinião, sou livre da minha. Eu acho que era o momento para fazermos como já foi uma vez o público a puxar pelo Benfica a perder contra o Sporting, não é? E acho que era isso que devia ter acontecido. E lá está, de modo geral, não foi uma exibição muito conseguida do Benfica, mas se o Benfica aproveitasse metade das oportunidades que teve, o jogo tinha acabado empatado. Portanto, eu não gosto muito de ir à estatística, Pronto. mas mesmo a estatística confirma isto. Portanto, certo, o Sporting dominou e teve o jogo controlado. Dizes que O Sporting dominou e teve o jogo controlado, isso quando concordo dizes contigo.
Mas Certo. se o Benfica marca 2, já Mas o estamos aqui com uma Sporting. conversa diferente, não é? Ou se o Benfica faz um igual, mas Ok, então, O X não serve de nada. mas eu não concordo tanto com isso. Acho que só havia um vencedor deste jogo. Eu já vi o jogo duas vezes. Hum, Acho que o golo cedo condiciona logo o jogo, porque tem logo a partir daí, é logo obrigado a ter mais bola e é obrigado a atacar mais e a Uhum. abrir-se mais. Hum, e por isso, hum, acho que depois do golo ainda há uma oportunidade clara do Sporting que é depois anulada por fora do jogo. Não é um golo, mas é uma oportunidade um fora de jogo do que eles marcam ao Sarabia. Ele está fora de jogo e se o Pote marca aquele golo é golo. Ele manda por cima na pequena área. E portanto aí já estava 2-0 com 17 minutos de Tens jogo. a bola no Pode poste, ter-se não é? tocado. Tens a bola do poste do Pote, também na primeira parte. Ah, Na primeira parte há uma oportunidade, se não me engano, do Benfica. Ah, assim, clara. Uhum. Depois tens o cabeceamento, que é um lance de bola parada num canto, e depois tens aquele lance do Rafa, que é gritante também. Yeah. Ele manda por cima, manda à barra. E depois tens outro lance do canto Um, também do Otamendi. Lá está, em jogo jogado, o Benfica não criou. Estou a esse, dizer, é esse não me lembro. aproveitamento de oportunidades. O Otamendi na pequena área cabeceou ao lado. Não cabeceou ao lado, ele cabeceou em frente. Eu Estava acho, era virado para o lado. São coisas eu acho diferentes. que a forma como o Sporting aborda o jogo, taticamente, é até bastante mais inteligente. O Benfica Uhum. ah, Olha, André, apresentou-se muito aberto. não Diz, diz. avances muito nessa ideia, porque eu queria fazer uma pergunta Ok, precisamente nesse ok, sentido, ok. da questão de como os treinadores abordaram o jogo taticamente. E Sim. parece-me a mim que, pareceu-me a mim, posso estar errado, mas foi aquilo que eu li, que com a inclusão do tridente ofensivo em questão, e a não inclusão, por exemplo, de Yaremchuk, por exemplo, podia ser uma Uhum, alternativa, sim. hum, que a estratégia de Jesus parece-me que seria explorar o espaço por detrás de um Luís Neto e não de um Coates, por exemplo, e a partir do momento em que o Benfica sofre o golo, esse plano de explorar o espaço nas costas acaba por cair, não é? Porque o Sporting depois é que acaba por se colocar nessa posição. A minha questão é, pareceu-te que o Benfica teve apenas um plano para este jogo? Oi? Não sei se o André foi Eu abaixo. estava a ver, o problema não é da minha internet, é mesmo o André. Olha, já agora, enquanto o André não volta, Rui. Podes eh, responder tu à pergunta se quiseres. não, olha, o problema do Benfica. Olha, está o Extorch, olá, Extorch, bem-vindo. O André foi ali ver se o Sporting já tinha marcado o quarto e já voltou. O que eu estava aqui a ver, o último jogo, ou vá, o jogo que depois marca aqui uma fase mais tremenda do Benfica, foi o jogo em Barcelona. Né? O Benfica ganha em Barcelona, não é? As coisas estavam a correr muito bem na época até aí, e de repente há uma mudança no Benfica nosso ganha em 11, Barcelona? Não, ou ganha ganha ao na Luz, ao Barcelona. Barcelona, exatamente, ahm, em que nós jogávamos com o Darwin e com o Yaramchuk. E agora temos levado com Everton, não é? Que Uhum. pode ser um grande jogador, tem evoluído, também já tenho falado em off com o André sobre isso. Pá, mas acaba por ser muito previsível, eu não consigo gostar da nossa forma de jogar assim. E sim, mas a goleada contra o Braga foi um deslumbre, não é? Tanto que depois acontece o que acontece. Eu acho que neste jogo teria sido mais eficaz este mesmo 11, por exemplo, que jogou com o Barcelona, com o Yaramchuk logo e o Darwin, do que propriamente o Everton. O lado do Everton é um porro, né? Portanto, o porro está cada vez melhor também a nível defensivo. O Sporting é a equipa que menos golos tem sofridos, não é? Se não estou em erro. Sim, 5 E, golos. e parte desde o início, desde o Paulinho, não é? E nós vamos com o mesmo sistema que temos vindo até agora, que não tem resultado às mil maravilhas, apesar daqui da goleada em Braga, claro. Mas a nível de oportunidades, o Benfica costumava criar mais e agora Uhum. continuamos a apostar nisto. Estavas a falar da questão do tridente ofensivo do Sporting, da questão de ter a Sarabia, não é? A entrada do Sarabia em vez de, por exemplo, Nuno Santos. O Sporting ganha muito com isso porque acaba por ser um jogador que se calhar acaba por fazer movimentos semelhantes
ou pisar terrenos, claro que na ala diferente, mas a mesma estratégia do, do Pote, não é? Enquanto o Nuno Santos era sempre um jogador mais de linha, e o Sporting acaba por ganhar muito com isso. Estava aqui só, entretanto, a receber mensagem do André a dizer: o quadro da luz berrou. Portanto, então, malta, é assim, falar mal do Vamos ter um Benfica, programa a dois. falar mal do Benfica dá asa a este tipo de situações. Ainda por cima, acho que o André não seguia o António Mexia no Twitter. Olha, Portanto, acho que uma coisa acaba por levar à outra. espera aí que eu entretanto já estou aqui a fazer Está. treta. O homem já ia anda, o homem já ia anda. Opa, Então quer dizer, agora que eu troquei, o quê? Agora o homem aparece. André, eu já te tinha dito, meu, para tu deixares um like na página da EDP, meu, depois acontece isto. tens que reiniciar aí lá o. Tens o link ainda para a web? Senão fica assim a Sim, preto entrei no também. link. Estou cá, certo? Não sei se Lá. estás, André. Estás cá, estamos-te a É, estou a ouvir. ver. Estou a ver o Rui. Estávamos aqui a dizer da minha. Ai, era a minha net. Mas não, era só a tua. Mas eu não tenho net, isto não foi net. Isto foi Não, mas mesmo quando quadro estavas da a luz. falar, imagina, tu estavas com lag e o Rui não. Ao Era mesmo mesmo tempo. eu. Eras tu, pá, claro que Ok. eras tu, André. Então, olha só, é o que é. Olha, agora Mas mudaste o continuo. micro. Espera aí, não mudaste nada. Estás mutado, exato, já está. Olá, malta, boa noite. Estávamos a falar do. Se calhar passamos de jogo, não é? Olha, o que é que o Chido Almeida? Rui, Deixa-me pegar nessa. Porque isso, pega isso. das primeiras emissões que nós fizemos aqui foi precisamente a falar da profundidade do plantel, digamos assim. E eu fui chamado de maluco quando disse que o Almeirinhos ia ser apenas e só opção de central, não é? Uhum. E aí está, o centralão. Nem sei quem é o Lucas Veríssimo já. Nem são dois golos claramente ele a Ah, fazer mal a linha, mas. Pois Olha, pá, André, eu não sei se tu apanhaste a minha pergunta de há bocado. não Não sei apanhei. se queres Zero. que repita. Estava a falar em relação à estratégia montada para o jogo. Não é que tu ias começar a falar Certo. nessa questão do Ruben Amorim. Eu ia te perguntar se não te pareceu que Jorge Jesus levou apenas um plano de jogo e depois andou o jogo todo à procura de uma solução que nunca apareceu. E baseio Certo. esta minha pergunta na ideia de ter apostado num tridente claramente para explorar o lado físico do jogo, o espaço nas costas do Sporting, pensando, Uhum. imagino eu, na integração de Luís Neto, um jogador mais lento, não que Coates seja um velocista, mas Sim, Luís Neto é sim. mais lento, e a partir do momento em que essa estratégia cai por terra com o primeiro golo, se Jorge Jesus a partir daí não andou um bocado à deriva e nunca conseguiu encontrar um plano B para Olha, contrariar em o Ruben relação a Amorim. isso, em relação ao aspecto físico, eu acho que se foi essa a ideia de Jorge Jesus, teve a ideia no sítio errado. Isto é, a equipa do Benfica foi engolida fisicamente no meio campo. Pelo Ugarte e pelo Mateus Nunes. Não é uma questão de força, foi uma questão de velocidade. O Mateus Nunes teve muita facilidade a passar pelo Weigl e pelo João Mário. O João Mário defensivamente teve uma manualidade. O Weigl teve encarregue de fazer o trabalho todo. O Weigl não tem pernas para tudo. O Jesus quis fazer uma marcação muito, muito cerrada, muito homem a homem, muito, muito, muito em cima. E assim que havia um bocadinho de espaço para o Mateus conseguir fugir, o Mateus fugia. E é nisto que o Sporting é forte, é nas transições. O Sporting teve muito forte nas transições. Mais uma vez, todas as oportunidades do Sporting quase todas criadas em transição. Ahm, Portanto, acho que não foi bem pelo tridente ofensivo. Acho que o problema teve no meio campo. Na forma como o Paulinho defendeu, sempre a cobrir uma linha de passe para um dos médios centros, neste caso, a maior parte das vezes para o Weigl. O Weigl não jogou, não teve bola no momento de construção. Isso limitou imenso o Benfica. O Benfica teve de jogar pelas alas, Uhum. e depois não conseguiu criar praticamente nada. O que eu E queria quando, dizer e com isto é quando que deixa-me só eu terminar acho. este pensamento. E Diz, quando o diz. Benfica quer jogar pelas alas, ou tenta sair pelas alas, estão abertos, quando o passe não sai, a transição é mais fácil para quem está a defender, porque o Sporting defende mais junto, e assim que recupera a bola é mais fácil sair em transição. Uhum. Aquilo que eu ia dizer, se calhar não percebeste bem a minha ideia. Eu dei o exemplo do treinamento ofensivo, mas era no fundo que a estratégia de Jesus passava por conceder a posse
ao Sporting Ah, e explorar o ok. espaço nas costas. E essa estratégia a partir do minuto 8, né, ficou sem efeito. Não E com sei isso, se era essa a estratégia, sinceramente. Acho que qualquer que seja a estratégia, a partir do momento em que perdes o meio campo, não interessa a estratégia. É um bocado daquilo que o Miguel está a dizer ali. O problema de marcação homem a homem é que quando não param Mateus ali, nunca mais o apanham. É que é verdade, é daqueles médios que quando tem espaço para correr, ninguém o apanha. Eu fui o primeiro crítico de Mateus assim que ele entrou em 19-20. Nunca achei que fosse jogador para o Sporting. Na altura parecia-me um jogador completamente caído do céu e nem acho que nem ele sabia como é que estava ali. Pá, e hoje em dia é um jogador que é importantíssimo na manobra sem da dúvida, equipa. fez um grande jogo e também acho que o Ugarte esteve bastante bem. E é um jogador mais móvel que o Palhinha, o que eu também acho que criou mais dificuldades ainda E tem melhores pezinhos no meio também. campo, Não é tão no meio bom campo do Benfica. nos duelos, mas tem bons pezinhos e teve muito, muito bem. É nestes jogos que te vê que, é como dizia o Amorim, se eles não jogam estes jogos para nós sabermos que podemos contar com eles para estes jogos, é que nunca vamos saber, não é? E quando eles jogam, e quando eles têm esta oportunidade, o Ugarte mal tinha jogado esta época ainda, teve Uhum. muito bem. Parece que tem muitos minutos na época e não tem. Teve impecável. Vicente, e depois desta derrota sofrida pelo Benfica, já há muita gente a pedir a cabeça de Jorge Jesus, para onde tem o treinador condições para continuar. Não digo após este jogo, isso é óbvio que sim, mas imaginando que o mês de dezembro, onde há muitas decisões, não é? Nomeadamente a Liga dos Campeões, a Taça de Portugal também, um jogo difícil no Dragão, frente ao Porto. Achas que um mau mês de dezembro pode ditar o fim de linha? Assim, este mês tinha um calendário realmente complicado, mas as grandes equipas têm que dar a resposta é nestes momentos, não é? Ahm, eu acho que, ou seja, o Benfica agora, imaginemos, não é, que não passa na Champions, que todos queremos acreditar que sim. Eu acho que a partir daí a pressão vai aumentar muito mais. E que talvez o JJ não passe o mês de janeiro, independentemente dos resultados com o Porto. Claro que uma época do Benfica não vai ficar definida agora, não é? Ainda falta muito campeonato. Mesmo que o Benfica agora está a 4, se não estou em erro, perdendo com o Porto, há de ficar a 7. Já fomos buscar mais do que isso, é complicado, mas já o conseguimos. Imaginemos, o Benfica passa a Champions e perde com o Porto. Eu acho que o JJ continua até o final da época. Ahm, portanto, lá está, é um campeonato. Estes 4 pontos, se o Benfica conseguir vencer com o Porto, né? O Benfica agora passa a Champions, vence com o Porto. Estamos em primeiro ou em segundo, vá, se o Sporting não perder pontos. De repente já está tudo bem, não é? E acho que qualquer adepto benfiquista sabe que não, porque o investimento que foi feito, e o Miguel tem estado aí comigo no Discord, mas o Luís a falar a questão do investimento, uma época boa do Benfica que se exige este ano é que o Benfica seja campeão e que passe a fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que, como tu perguntaste, sim, é um mês de dezembro complicado se o Benfica perder a Champions e perder com o Porto. Uhum. André, e uma pergunta na direção contrária, para o outro lado da segunda circular. Onde para este Sporting de Ruben Amorim? Que destino? Ahm, Acho que foi uma demonstração de força sexta-feira, sim, sem dúvida. Ahm, Somos efetivamente candidatos ao título. É estranho para os sportinguistas isto acontecer, porque nós no Natal já estamos a pensar bem quando é que vamos cair, quando é que isto vai resvalar. Até agora, tudo bem. Ahm, É difícil dizer. Acho que o Sporting vai ser candidato ao título até ao fim. Não estou a ver o Sporting passar qualquer equipa da Liga dos Campeões nos oitavos de final. Tivemos sorte no sorteio, mas não, não estou a ver o Sporting ganhar, nem passar aos quartos. Ahm, mas é, Isto é um uma discurso de continuação de uma adepto excelente farto de época sofrer, do. meu. É um bocado farto de O sofrer. Sporting tem que ir e Verdade. passar os oitavos pelo menos, meu. Porra, orgulho no que estão a Porquê? fazer, meu. Porque tem um plantel bom, tem um Ah, treinador bom, bem, tem garra, já se viu que tem sustentabilidade, tem... Não está lá tem o um- Coates, está lá o Inácio a mandar Está naquela lá o porcaria Manel. toda. Exato. É, Era o que eu ia dizer, confiança, então, meu. Manuel.
Mas pá, Vicente, Se calhar o mas Liverpool, calma. pronto, não é? Qual Também, é, pronto. qual é que é o coletivo, qual é que é a equipa que passou às próxima fase da Liga dos Campeões, que tem um plantel com menos investimento ou menos forte que o do Sporting? Pá, quem? O Lille, se calhar? Passar Ah, em primeiro? Não sei, estás a ver? Todo o resto, então, se pensares em Real Madrid, se pensares em Inter, o Inter até acredito mais ou menos. ainda o melhor que se calhar Ah, vender ao Real Madrid. dizes que o melhor que me podia calhar é o Real Madrid. Fez que é o Bayern. Pá, não, Fez o Bayern. não, o Bayern é pior e o Liverpool também é pior. Pronto. E O o City City é estes pior. três são os piores. O Ajax era pior, né? São os piores equipas do mundo neste momento. Olha, o Ajax surpreendeu-nos a todos, né? Eu esperava que o Ajax varresse Sim, todos os jogos que eu estava a eu ver. vejo aqui o Lille e pá, nem sei se é possível ainda haver aqui a ultrapassagem, nem sei Um se Atlético, né? Caso o Porto não são tão consiga. acessíveis como eu estou a pensar, mas o Villarreal. Não sei. É, pá, a vida real era giro também. Não, Mas nem sei se o vai ter que ser. Villarreal consegue ultrapassar o United, que eles estão com 3 pontos de diferença. Não sei como é que está essa É questão. que ao confronto direto. Sim. Pois, também não sei. Mas pronto, pá, é continuar este trabalhinho que está a ser muito bem feito. O Amorim está de parabéns. O Jogo a Neto jogo, já não é? parece um Como diz toda a central. gente. Jogo a jogo. Yeah. O Neto já parece um central impecável. Eu lembro-me quando ele chegou, era o Ai Jesus. Agora parece estar mais rápido e tudo. Portanto, é continuar o trabalho. É, e vamos ver onde é que isto para. Não queres mandar aí aquela comparação do Mateus com o João Mário? Assim, são jogadores completamente diferentes, né? Ah, mas tens aí uma comparação? Aquela. Desculpem lá, não dei muito tempo. Aquele já. Não, porque isto. Porque muito se falou nesta preparação da época, né? Da ausência do João Mário, que era titularíssimo no Sporting, para este miúdo que ia tendo minutos, né? No Sporting, o Mateus, e que chegou e agarrou o lugar e está a dar uma força ao meio campo do Sporting que com o João Mário não tinha. Lá está, são jogadores diferentes, mas Certo. o Tens aqui Sporting está a algumas equilibrar bem métricas a que coisa, não é? podemos falar. Sim, há aqui algumas métricas. Há aqui, por exemplo, estes Mas dados, penso continua a que são ser desta melhor. época, se não me engano, estes dados que me mandaste aqui do iScout, coisas como ações defensivas com êxito. O Mateus tem 8, o João Mário tem 6. Coisas como duelos ofensivos ganhos por 90 minutos. O João Mário tem 8, o Mateus tem 13. Ahm, Corridas progressivas com bola, ou seja, quando corres mais do que cerca de 8 metros com a bola controlada por jogo, o João Mário tem 1.6, o Mateus tem 2.85. São jogadores aqui que vês que são claramente jogadores diferentes. Não é? O João Mário, por exemplo, tem mais passos para a frente, passa mais vezes a bola também, tem muito mais acerto no passe, tem 80% de acerto no passe, no passos verticais, o Mateus tem apenas 68%. Ah, São jogadores diferentes. E Eh, se eh, me dizes o que é que encaixa melhor no estilo de jogo do Amorim, este Mateus, É este para Mateus. mim, E este Mateus é mais importante. o Mateus tem uma coisa que mais do que os passos, não é? Porque o próprio Palhinha a nível de passe cada vez está melhor, não é? Nem vamos falar de passos longos. Que é a questão do Mateus ter a chegada à área que o João Mário não tem zero. Marcou um gol pelo Benfica, não tinha Sim, marcado pelo Sporting, não é? E o Mateus aparece ali muitas vezes, tal e qual como apareceu, não é? E como já tem aparecido mesmo em momentos de bola parada, portanto, acho que é mais forte este meio campo, não é? e, Acho que para o e há, estilo de uma, jogo do, há uma do outra Amorim. coisa que é, Também o é Sarabia. aliás, em relação a este jogo, deixa-me só deixar a nota. Eu acho que o momento do jogo do derby de Lisboa é o falhanço do João Mário na pequena área, quase na pequena área. É uma grande corrida, se não me Ah, engano, é do Darwin. ele remata de pé Ganha a linha de esquerdo. fundo, passa a bola, faz um cruzamento atrasado, rasteiro, e o João Mário está-se completamente sozinho, com a baliza à mercê, remata, um remate frouxo hum, à figura do Adan. A seguir, logo a seguir, no seguimento da jogada, o Adan dá a bola para o meio campo, é o Paulinho que a vem buscar, e isso cria a jogada do 2-0. Para mim é o momento do jogo, porque se aquela bola do João Mário entra, eu acho que o Benfica conseguia passar à frente, porque o Benfica estava a carregar nessa altura. E era uma altura importante para marcar gol, não marcou e o Sporting marcou o dele, ficou 2-0. E aí, para mim, foi o momento do jogo. Então fica assim então fechada aqui a análise a este derby e esta jornada 13 da Liga Portugal, que deixa neste momento a classificação da seguinte maneira: Porto e Sporting dividem o comando com 35 pontos, seguidos do Benfica com 31 pontos.
O Braga está na quarta posição com 25 pontos, o Estoril na quinta posição com 21. Estas são as posições europeias. Agora vou passar para as posições da despromoção, onde temos Santa Clara em 16º, já não é o lanterna vermelha do campeonato, com 10 pontos. O Moreirense e a Bessade com menos um jogo jogado, devido à questão do surto, já mencionado anteriormente. Moreirense em penúltimo com 9 pontos e a Bessade em último com 8 pontos. Avançamos então. Antes de avançar, Rui, só darmos aqui. Diz. Parece que só houve derby. Eu queria Só dar falar- aqui os parabéns ao Gil Vicente pela exibição. Foi uma exibição de meter respeito, de grande equipa, jogar bom futebol atacante, muitas oportunidades, podiam ter ganho por mais. Este é o tal Famalicão com muito investimento que nós falámos aqui há uns tempos. A experiência com o Ivieira continua a não correr bem. E vamos ver até quando vamos ter Ivo Vieira no Famalicão, porque com este plantel pede-se um pouco mais ao treinador e também aos jogadores, claro. Mas no fundo e no final o grande responsável acaba por ser o treinador, portanto o Famalicão não está bem. Dar os parabéns também ao Nuno Campos pelos bons sinais que o Santa Clara vem dando depois de uma má fase. Uhum. Ganharam a Arouca, ganharam bem também, ali um jogo disputado, o Arouca teve muito bem. O Arouca, já agora, desculpa interromper-te, Sim, que sim, eu força. tendo em conta o que tinha visto do Arouca, né? Apesar de ter conseguido a subida, não pensei que conseguissem ter um arranque de época tão positivo como estão a ter. Estão uma equipa muito, muito madura, isso já sabíamos, mas até agora sem grandes lesões, então estão-se a aguentar bastante bem também. Dar os parabéns ao Arouca. Sim, jogam bem, e fundamentalmente jogam bem. O Braga também teve um fantástico jogo ontem. Há dois grandes golos do Braga, duas grandes jogadas, entendimentos entre Yuri Medeiros, Ricardo Horta E um penalti falhado, não é? Vitinha. E um penalti falhado do Daria o Ricardo Horta. hat-trick. Era até o primeiro gol. Era o primeiro. Mas pronto, o Estoril tentou jogar o seu jogo. Às vezes, os casos coletivos acabam por. As individualidades e a qualidade acaba por vir ao de cima, e foi o que aconteceu neste jogo. Os jogadores, o Vicente continua aqui. Ontem estivemos a ver o jogo e ele às tantas dizia-me: olha só para o Vitinho, não vejas mais nada, vê só o Vitinha. E o Vitinha realmente fez um jogaço. Mais um. Movimento, uns movimentos incríveis sem bola, muito inteligente, muito raçudo, rápido, forte. Ele cria o segundo golo, e é um jogador que vai ter espaço cada vez mais vai ser opção para o Carvalhal, e cada vez mais também merece ser opção. Por isso, não sei se vai valer 30 milhões, Vicente. Vai ter Mas que valer, não é? está bem encaminhado. Se não fica mais um aninho aí. Eu queria só dizer uma coisa, tu há bocado, e depois, desculpa lá, Rui, e depois terminamos aqui, pelo menos da minha parte, À vontade. que tu estavas a referir bem a forma como o Paulinho aparece, não é? E cria ali a superioridade a meio campo, e depois dá o contra-ataque que dá o gol do Sporting, não é? E tanto se fala que o Paulinho não marca golos e que é um desperdício de dinheiro, e está o homem, né? Mais uma exibição faz isto. de gala. Grande exibição. E marcou, né? Dizia aí o. E- Foi o GBR, né? Do João Paulo. Foi GBR. Está aí o Miguel e está aí mais malta do Porto. Pá, o Taremi não marca 7 golos. Querem trocar o Taremi por alguém? Há 7 jogos. Não marca 7 golos, não é? Pois. Não marca 7 jogos o Taremi. Não é? E vocês? Não vão começar a criticar o homem que não marca golos? Ou ele também traz Sabes coisas o ao que Porto? é? É que o Taremi não custou 16 milhões de euros. Opa, o Taremi foi um assalto, não é? O Taremi foi uma contratação astuta. O Eu que acho dizer, olha, por o que exemplo, dizer tens- de Darwin então, meus amigos? Não, o dizer de Yaremchuk, se calhar. Custou mais Acho que era Chuco sossegado. e Eu leva digo menos Darwin gols. porque foram 24 Foram e é, ainda a mais. segunda, e é a segunda época, não é? Yaremchuk É. O ainda, próximo, Certo. pronto, ainda nem uma época fez. o próximo apesar de não estar treinador a há de correr da fazer melhor uma maneira. limonada melhor. Muito bem, vamos então avançar aqui para a Liga Portugal 2, onde tivemos o início da jornada 14 com a vitória do Casa Pia frente ao Varzim. O Casa Pia venceu por 1-0. O Vila Franquense recebeu em casa a equipa de Santa Maria da Feira, o Feirense, e empatou a 1-1. O Nacional, que bateu o Estrela da Amadora por esclarecedores 4-1.
que um resultado assinalável. O Porto B, que venceu o Leixões por 1-0. O Benfica B, que venceu o Rio Ave por 2-0 e continua no comando da Liga Portugal 2. O Penafiel, que recebeu e empatou a 0 bolas frente à Académica. Sporting da Covilhã, que perdeu frente ao Desportivo de Chaves em casa por 2-0. O Trofense venceu o Académico de Viseu por 1-0 e o Mafra foi surpreendido em casa pelo Farense, uma vitória da turma de Faro por 2-0. Vicente, há aqui algum jogo que tu queiras dar particular destaque? Olha, eu vou dar destaque. Eu não vi, eu vi um jogo da segunda liga. Bem, eu quero destacar aqui o Casa Pia 1-0. E porquê? Porque o Varzim fez um jogo tão, para mim, tão rico frente ao Sporting para a taça e está para descer, não é? E o Casa Pia, que foi uma equipa que andava ali pelo meio da tabela a época passada, vem num momento de forma estupendo, não é? Apesar de serem 4 resultados vitórias assim nos curtos. últimos 5 jogos. Exatamente, e um empate. Um empate? Sim. Sim, um empate. Com o Mafra, Feirense. que a par do Rio Ave seriam os principais candidatos à subida. Portanto, destacar aqui realmente o coletivo, porque há dois jogadores que se destacam neste caso a Pia, como eu gosto de dizer que é o Grealish da Tuga, né? o Jota e o próprio Godwin. São dois jogadores já o ano passado estavam em destaque. O Jota mais como suplente este ano a agarrar a titularidade e muito bem. Bastante interessante. Diz, desculpa. O Godwin é bastante interessante. Mas Eu lá está. vi um jogo que o Benfica B fez com o Casa Pia e... um sim, ele esse jogo o Godwin jogou muito bem. Disse um senhor aqui há uns anos atrás, veio cá, partiu isto tudo. Mas o Godwin, por exemplo, o Jota é um jogador mais técnico, né? O Godwin também tem alguma técnica, mas é um jogador mais inconstante, né? Tu sabes bem se vai ser uma coisa boa ou uma coisa má, mas é muito competitivo, é físico. Para uma segunda liga, acho que sim. Para uma primeira liga, não sei se pode deixar vai um pouco ter a assim desejar, um grande destaque. Mas é um bom jogador. Pronto, eu queria destacar isso porque lá está. O Varzinho está para descer, não é? Perde por 1-0 contra o Casa Pia, que está virtualmente em primeiro, não é? Tendo em conta que o Benfica não pode subir, pode ficar em primeiro, mas pronto. Isto para mostrar a competitividade desta segunda liga, não é? É mais nesse sentido. E tu, André, algum jogo queiras destacar aqui destes 9? Olha, destacar aqui o momento mais fraquinho do Estrela depois do O início fulgurante que teve, não é? Fala do Covilhã, Deixa o Estrela. Deixa o Estrela, o GBR, olha aí, GBR. E que agora tem uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates. Sim, e estes duas derrotas, era isso que ias dizer, pronto. era isso que ia dizer. Foram particularmente pesados, não é? Eu estive no jogo do Estrela contra o Benfica B. Sim, José Gomes. Apesar a arbitragem foi duvidosa. Foi bastante duvidosa. O Estrela estava a jogar com 9 jogadores por 50 minutos. E aos 10 minutos já estava a jogar com 10. Pronto, foi um jogo complicado. O Estrela até teve muita alma e até se aguentou muito tempo, mas depois a qualidade do Benfica B veio ao de cima e a prioridade numérica acabou por não dar hipótese aos tricolores. E eu estava à espera até que daquilo que foi a reação da equipa à prioridade numérica, aquele espírito todo, estava à espera que agora na Madeira fossem até ganhar ao Nacional. Mas foram dramaticamente assassinados pelo Nacional. É um momento mais baixo de forma agora do Estrela. O Estrela está agora em 12º, se não me engano, com 16 pontos. Ainda está perfeito o quinto lugar, pelo menos andar ali, porque estão com 16, o quinto está com 20, 4 pontos, que acho que é o Penafiel. Exatamente. E lembrar que o Estrela veio Fizeste o teu trabalho de casa, André, muito bem. Fiz. Não pagaste foi a internet, né? Mas é isso aí. Estava a dizer que o Estrela vem da terceira, ter isso em conta, não é? Não paguei a internet. O que é que disseste? Bem, pronto. Veio da terceira, exatamente. Atenção que o Estrela não é uma desilusão. Não é isso que eu estou a dizer. É agora uma má fase que eles estão a passar depois de um bom começo. E destacar também. Olha, diz o GBR que a culpa foi das senhoras da claque do Nacional, que fazem muito barulho e distraem.
É verdade. Elas e as suas pandeiretas, verdade. Ahm, e dar o destaque também ao Benfica B, que anda aqui com Mas 9 O vitórias, 2 Nacional ainda empates e tem, 2 ainda é derrotas. a mesma claque, ó GBR, já que estás a falar nisso, ainda é a mesma claque feminina, de há uns anos atrás que aquilo até dava vontade de meter a televisão em mute. Eu Quando penso foi- que sim. Eu acho que é. Pá, novos Acho adeptos que não sim, devem acho que ter é. ganho Acho que é. também, né? Por Isto acaso já agora não. fiquei curioso. Destacar também o Benfica B, que está a passear por esta liga, está aqui com 9 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E jogam sempre muito bem. Tem muita Uhum. qualidade naquela equipa. Há ali jogadores que podem dar o salto. E ao vivo é que nós vemos, quando estive a ver o Paulo E jogou o Paulo Bernardo, o Bernardo, Tiago é. Gouveia, Hum. o Neto, o Rafael Brito. Pá, fisicamente, para um jogador daquela idade, são jogadores absolutamente imponentes. Uhum. O Benfica trabalha muito bem os jovens neste aspecto, são muito fortes, mesmo fisicamente, parecem efetivamente séniores já com muita Olha, experiência e e já com já algum agora, oh André, já caudal. que estamos aí no tópico, e o que é que achaste do Mário Embaló? Só curiosidade minha. Não foi dos piores do Benfica nesse jogo. Acho que foi um bocado ao lado do jogo, acho que marcou um gol até, mas não foi dos jogadores mais influentes. Que o Henrique Araújo fez um grande O jogo, Henrique mexe muito o, bem também. Falámos há pouco do Vitinho. o Tiago Gouveia fez um grande jogo. Sim, o mexe muito bem o Henrique Araújo. E o Rafael Brito e o Paulo Bernardo deram muita consistência no meio campo e o Martinete fez um grande jogo também. Sim, os que jogaram pior foram Martinete o cresceu muito como central, que acabou jogador, por sair por. muito mesmo. Cresceu muito, cresceu muito. Ah, assim, destaques mais negativos, se calhar foram o Sandro Cruz, o Fabinho, defesa direito, e um dos centrais que estava um bocadinho com a cabeça quente, e o treinador, o Veríssimo, teve de o tirar com medo de uma expulsão. Penso que foi o Pedro Álvaro, Foi. o central que acabou de sair. Ele estava como capitão, não era? E teve que sair. Era, e dá também destaque também aqui a outra ofensa, que acabou de subir da terceira divisão e estão em 10º lugar. Ahm, Parece-me a mim, já com alguma. Estão a 5 pontos da linha d'água, portanto estão Uhum. com alguma folga ali É, da. duas Ou seja, estão, vitórias estão a respirar bem. consecutivas, né? Sim, sim. Estão bem. Muito bem. Está em Uhum. mal é a académica, não é? Ou seja, as últimas épocas tem sido o adiar de algo que parece cada vez mais inevitável. A académica descer É, para a não é? terceira. Sim, Sim, não temos podemos vindo estar a tão mal. falar deles consecutivamente, infelizmente pelos piores motivos. Pelos piores motivos. Coisas não tão bem ali para os lados de Coimbra, como a própria classificação. Eles mudaram de treinador. Uhum. Agora tem hoje o Carlos Eles mudaram Pereira, de ou esse treinador. foi o que foi despedido? Não, Não. esse foi o que foi Não. despedido. Esse foi o que foi despedido. Exato. É o Pedro Duarte agora, se não me engano. Pedro Duarte ah, foi treinador que ele teve na Arábia, se não me engano. Teve na China, Tianjin Teda, nos Júniores da China. Foi treinador dos Júniores do Braga também. Teve no Estoril em 19-20, foi treinador do Estoril durante 9 jogos, depois de tomar conta da equipa A, depois de estar na equipa de 3. Teve no Académico de Viseu. ah, para além disso, não há muito mais a dizer sobre o Pedro Duarte. Vamos ver como é que corre. Já começou com o empate, já não é mau. Na casa do Penafiel. Vamos Uhum. ver então, se ele consegue tirar a Académica lá do. Muito bem, e neste momento então aquilo que a classificação aqui da Liga Portugal 2 dita é que o Benfica vai em primeiro lugar com 29 pontos, tem o comando isolado da segunda divisão portuguesa, seguido do Casa Pia com 27 pontos, o Feirense com 26, o Rio Ave com 24 e o Penafiel então, como o André já mencionou há pouco e bem, com 20 pontos. Os últimos 3 lugares desta tabela são ocupados pelo Sporting da Covilhã, na antepenúltima posição, com 12 pontos, o Varzim na 17ª posição, com 7 pontos, já aqui alguma distância para a linha d'água, e a Académica, então, que é a lanterna vermelha deste campeonato, com menos um ponto que o Varzim, 6 pontos no total. Dizer aí que o Vila Franquense está com os mesmos pontos. Olha, aqui no 0-0 aparece o Vila Franquense em 16º. Portanto, então, há de ser pela diferença de Uhum. golos ou assim. Estão os Sim, dois pronto, ali. só aqui no flash score é que É, aparece o primeiro. Pronto, passamos então aqui para uma antevisãozinha daquilo que vai acontecer amanhã e depois da manhã. Falo, obviamente, e quinta-feira também, falo, obviamente, dos jogos europeus de Sporting, Porto, Benfica e Braga.
Começamos com os jogos de terça-feira, primeiro com o Sporting e depois falaremos do Porto. No jogo do Sporting, André, o Sporting já está classificado. Já está classificado para a fase seguinte, né, para os oitavos de final. Já não sai do segundo lugar, não tem hipóteses matemáticas de passar para primeiro. Esse lugar é do Ajax. Aquilo que eu te pergunto é: achas que este jogo terá ainda assim algum interesse competitivo, ou será mais numa de fazer rodar alguns jogadores e fazê-los descansar para mais importantes desafios, neste caso o campeonato? Sporting vai rodar jogadores. Já o Amorim já disse, foram chamados muitos jogadores da equipa B. O, o Giovane, o Palhinha, o Fedal e o Vinagre de fora. Ahm, São. O Coates está em isolamento ainda. Uhum, E foram convocados aqui alguns júniores. Foi convocado o Marçá, o José Marçá, tal central, que era do Barcelona. Uhum. uhum, O Gonçalo Esteves, o Nazinho, o Dário Essugo, o Bragança está lá, mas o Bragança não é júnior, o TT, pronto, tudo o resto são jogadores da equipa principal. O Amorim já disse que o guarda-redes que vai jogar é o João Virgínia, uhum, porque até deu a entender que pronto, há uma decisão para se tomar no final do ano e é importante ver como é que o Virgínia lida com estes jogos, jogos de calibre competitivo muito alto. Também quem viu o que o Eric Ten Hag disse sabe que o Ajax vai jogar para ganhar. Um, Até porque falávamos isto em off, falei isto em off com o Vicente. O Ajax, o nível competitivo que tem na Holanda, dá para fazer uma certas experiências com os jogadores, experimentar jogadores novos, mais jovens, depois na equipa principal, e depois vêm para a Liga dos Campeões e jogam efetivamente com a melhor equipa que tem. Um, o nível competitivo na Holanda permite-lhes isso, um, e o Sporting que vai fazer é tentar, penso eu, rodar a equipa o melhor que conseguir. Há aqui jogadores que eu penso que o Paulinho está suspenso para o próximo jogo do campeonato. Até é Sim, possível que o Paulinho ainda assim jogue titular. Um, Há aqui alguns jogadores com o amarelo e que podem ficar suspensos para os oitavos, mas depois a questão é a mesma. Depois se jogarem nos oitavos e levarem amarelo, depois não jogam na segunda mão. Portanto, não é bem uhum, por aí. Um, e por isso eu acho que vai aqui haver muita rotação. Sim, deve jogar Virgínia, acho que deve jogar Esteves do lado direito e até acredito que jogue Gaio a central com Inácio e Neto, ou com Mateus e Neto, por exemplo, Mateus Reis. Um, Penso que no meio campo jogará Bragança e o Ugarte precisa destes jogos, tem de aproveitar agora para jogar. E o Bragança já pede também alguns minutos há algum tempo. E depois possível que haja ali uma rodagem na frente, deve que joga Paulinho, TT e o Nuno Santos. É a minha visão. E vai uhum. ser um jogo muito complicado para o Sporting, não vai haver público em Amsterdão. Um, o Ajax é favorito, mas a pressão neste momento é nula para o Sporting, não é? Uhum. É apenas fazer Sim. honrar a camisola e o símbolo, mas em termos de resultado, a pressão é nula e estes são jogos bons para se verem os miúdos. Uhum. Vicente, há aqui algum jogador do Sporting que não esteja tanto nas luzes da ribalta, que tu estejas com curiosidade de ver como é que se vai comportar nesse jogo, caso de Virgínia, Esteves ou até o próprio Nazinho, como diz aqui o Miguel, ou outro? o Virgínia já jogou para a taça, se não estou em erro, não é? Até esteve bem. Uhum, sim, Naquele jogo frente ao com o Varzim. Varzim, exatamente. Eu concordo aí com o chato. Eu gostava de ver o Marçá, né? Porque o Marçá veio para cá com uma ideia, não é? Portanto, tem que ter minutos para agarrar uma oportunidade e acho que será esse jogo, sem dúvida. O jogador que eu estarei mais à espera de ver será o Marçá, até mais propriamente o próprio Esteves, porque mais rapidamente acredito eu o Marçá vai ser chamado a jogar do que o Esteves na equipa, tendo em conta as alternativas que o Sporting tem para as laterais. E é isso, acho que é por aí. Acho que vai ser um jogo bom. Eu gosto destes jogos em que vão aparecer, não é? Os talentos do amanhã. O Sporting tem Olha vindo que não cada vez sei, mais pá. a colocar. Tens dúvidas que o Marçá joga? Tenho dúvida, eu acho que o Esteves vai jogar titular. Eu já percebi que o Amorim gosta muito dos Esteves. Não, Um, não, sem e, tirar mérito aos teus, Não, 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 atenção. sim, sim, Estou a dizer. não é isso que eu estou a dizer. Estou a Hum, dizer que, como tu disseste que ele não achas que será o Esteves, eu acho que será exatamente o Esteves. Acho que o Esteves é a maior aposta do Amorim, em termos de jovens deste ano. Ahm,
teve aí um bocadinho tapado, mas acho que é a segunda opção para um ala atacante. É o Esteves. Acho que o Gaio joga alguns jogos como o ala mais ponderado e mais conservador, mas acho que nestes jogos eu até acredito que o Esteves joga. O Esteves é uma grande aposta do Amorim, pelo que eu já percebi. E esteve bastante bem também no jogo frente ao Varzim. O Vinagre ainda está É bastante. lesionado? O Vinagre, o Giovane, o O Giovanni Palhinha, esquece. o Palhinha e estava aqui a faltar outro, que eu disse há pouco. Fedal. Sim, lesionou-se agora no jogo de sexta-feira. Um jogo que vai ter uma dimensão competitiva completamente diferente vai ser o jogo entre Porto e Atlético de Madrid, que irá decidir se o Porto passa ou não aos oitavos de final da Liga dos Campeões. De referir aqui que o Milan também ainda está aqui no meio das contas com possibilidades de passar. Aliás, o Milan e o Atlético têm os mesmos pontos, 4, o Porto tem 5, portanto, apenas mais um ponto que estas duas equipas. No entanto, o Porto está numa posição, não digo confortável, mas tem o fator casa do seu lado, recebe um Atlético de Madrid que, pelo que eu me apercebi, terá apenas um central disponível. Pergunto-te a ti, Vicente, consideras o Porto um claro favorito para esta partida? É assim, um claro favorito, não consigo dizê-lo, até porque o Atlético, principalmente em noites de Champions, já nos habituou, né, a ser muito forte. Mas o Porto também, eu acredito que o Porto tem condições para, jogando em casa, vencer, independentemente das ausências. Acredito que o Porto também já tem Tem o muita Pep. história, não é? Tem o Pep fora. Quem? O Porto tem o Pep fora, acho eu. Pronto, Acho que está aí infectado com Covid. é um líder que não está em campo, não é? Vai jogar aí. Quem é que vai jogar, Miguel? É o teu querido Marcano. E já complica um bocadinho mais para o Porto, mas de modo geral, eu acredito que o Porto tem condições para vencer este Atlético, até porque o Atlético na Champions vem de 3 derrotas seguidas, não é? Portanto, também está aí. Estavam bem lançados e depois. Olha, é o PP que está de fora, não é o Pep. Então, Olha, 100% a culpa, o Porto ganha. a culpa foi da pivô da SIC, então, de agora do Jornal da Noite, a Clara de Ela disse Sousa. Pep. Ela disse Pep e eu estava só a ouvir. Não, pá, eu espero mesmo que o Porto, e está o Benfica está a dizer isto, que é que o Porto ganhe e ganhe bem, que é para passar, porque o Liverpool já está apurado, não é? Se o Porto e Atlético empatam, o Milan tem ali uma hipótese. Complicada, mas tem. Portanto, acho que o Porto tem o dever em casa e espero que ganhe, sim. André, muito se tem atribuído a nível de favoritismo à turma dos Dragões por via da questão que eu fazia também ao Vicente, né? das ausências, nomeadamente do centro do terreno. No entanto, há muitos outros jogadores que podem ferir a equipa do Porto e é nesse sentido que eu te faço a pergunta: com quem é que o Porto Sim. se tem de preocupar? Acho que falar em Porto favorito é esquecer-se que o Atlético de Madrid foi campeão espanhol. Uhum, Certo? Não há, exatamente. faltam 2 ou 3 centrais, só há um disponível, se não me engano, acho que é o Hermoso. Uhum. Mas o Estava o Lodi, Hermoso e o Savic. Savic pronto, lesionou-se agora contra o Mallorca. acredito que joga o Hermoso e o Versálico, adaptado à defesa central croata, mas o Porto tem de se preocupar com, com esta frente de ataque. Que é escolher um e dizer qual é que achas pior. Tens Gianni Ferreira Carrasco, Mateus Cunha, Angel Correia, Antoine Griezmann, João Félix e Luís Soares e o Tomás Lemar. Uhum. Não sei. Ah, pronto. Eu não me estaria confortável a chamar favorita a minha equipa que não tem Pep na defesa e que tem os laterais que tem, que nós Não, todos tem sabemos. Pep. Tem Pep, não tem PP. Tem Pep, peço desculpa. Pensei que Sim. Pep estava lesionado. Não, ok. Tem Pep, certo, mas os laterais do Porto nós sabemos quem eles são. E o Porto tem de fazer um grande jogo para ganhar amanhã. Simples. O Porto tem de fazer este para mim é um dos maiores jogos do ano para o Porto. Em casa, com um Atlético que vem de um mau momento, mas que o Porto tem de querer ganhar. Agora, João Mário e Vendel, sim, Miguel, são melhores laterais do que as alternativas Manafá e Zayo. No entanto,
não acho que sejam laterais para aguentar este tipo de jogador que é o Lemar ou que é o Correa. São jogadores de outro nível para mim. Portanto, vamos ver. O Sérgio Conceição já nos habituou a preparar bem este tipo de jogos grandes. Esqueçamos que o Porto eliminou a Juventus no ano passado, ou há 2 anos. E por isso, eu acho que o Atlético é favorito, pelo orçamento que tem, pelo pedigree que tem, para mim é favorito, mesmo que não tenha dois centrais ou três. Ahm, mas de qualquer das formas, o Porto pode passar e tendo a acreditar que consegue passar. E Jogo Carrasco, sim, o que. Carrasco para mim é o Carrasco para mim é a maior ameaça nas alas do Atlético, sem dúvida alguma. Acho A que é um questão é jogador que os incrível. jogadores como o Correa, jogadores como o Lemar e mesmo como o Griezmann não vão aparecer nesses espaços entre o central e o lateral. E por isso é que eu digo, não é só nas situações de 1 para 1, é mesmo até que cobrir os espaços e ter noção do espaço que está aberto. Para além do Carrasco, há outros jogadores que podem criar muitos problemas aí a essas zonas da defesa do Porto. Uhum. E depois teremos uma partida também na quarta-feira, depois da manhã, que irá opor o Benfica ao Dinamo de Kiev. O Benfica que, em termos de pontos e da sua posição no grupo, é o que tem a tarefa mais complicada. No entanto, pode não ser tão assim em termos práticos, isto porque o Barcelona vai ao Bayern. O Bayern já passou e o seu primeiro lugar é intocável. No entanto, o Barcelona tem essa deslocação difícil. O Benfica está com 5 pontos e o Barcelona tem 7, portanto mais 2 que a Turma da Luz. E o Benfica vencendo e o Barcelona não ganhando, o Benfica poderá passar à fase seguinte. Nesse sentido, Vicente, estás confiante para este jogo e para o jogo que irá opor o Bayern Munique ao Barcelona? Sim, começando pelo Bayern, né? O Bayern não costuma facilitar, ainda por cima é na Alemanha, tanto perante os seus adeptos, maior é a responsabilidade de terem uma boa exibição. E o Não Müller já vai, não sei se é viste, a mas o questão Müller da. vai deixar o aviso por causa da bola de ouro. Opá, isso aí já é uma questão extra que eu acho que não será por aí, é mesmo pelo respeito que têm que ter e que têm Não, pelos certo, digo adeptos. isto no sentido de De motivação mostrar a extra, não é? De quererem se competitividade vingar. que Mas os alemães têm. Exatamente, é acho um que nunca, extrazinho. acho que nunca seria um jogo em que o Bayern não iria tentar vencer muito mais jogando em casa. Portanto, quer acreditar que o Bayern prove, não é? Ou dê mais uma demonstração da força que tem, principalmente contra o histórico recente contra o Barcelona é muito favorável, não é? Para quem gosta do histórico. Pá, e o Benfica tem que fazer o seu papelito, não é? De vencer este jogo em casa também, lá está. Dar uma resposta à que foi esta derrota perante o Sporting e garantir um dos objetivos da época, que é a passagem aos oitavos de final. Porque também a nível de mensagem para a equipa, não é? Aquilo que falámos há pouco, uma derrota aqui coloca em causa o lugar do treinador e acho que a nível de balneário tem que haver também essa resposta e em campo darem tudo. E o Benfica tem equipa superior ao Dinamo. O Dinamo tem os seus argumentos. O Dinamo já não pode sequer ir à Liga Europa, pois não. Eu tenho Não, aqui aberto. O Dinamo já, O ou seja, o Dinamo está Dinamo eliminado é pelos não. 2 milhões, não é? E pela honra. O Dinamo de Kiev pelos está a Ah, 2 milhões. 4 pontos do terceiro, a nível de do motivação Benfica. também, acho que o Benfica tem. Lá está, todos os fatores apontam para a vitória do Benfica e é isso que tem que acontecer na quarta-feira. Também André, há tal. Sim, sim. diz, podes perguntar. Ias-me perguntar sobre o Benfica também? Sim, ia-te perguntar que desfecho é que tu antevês para este grupo. Ah, eu acho, primeiro, dizer que cabe aos adeptos do Benfica também mostrarem que não deixam a equipa cair. Exatamente. É um jogo na luz, é um jogo que te garante quase de certeza passas à fase final da Liga dos Campeões, porque eu não estou a ver o Barcelona ganhar em Munique, nem que o Bayern jogue com a equipa B. Ahm, não vai acontecer. Por isso, eu acho que cabe aos adeptos do Benfica também mostrarem que estão com a equipa, encherem o estádio o máximo que conseguirem.
devido às restrições da Covid, podem encher os estádios, mas acabem com os bilhetes e mostrem que estão com a equipa, porque este é um jogo importantíssimo para o Benfica, um dos maiores jogos da época para o Benfica. O Benfica tem um coletivo e um conjunto de jogadores superior ao do Dinamo Kiev, apesar do Dinamo Kiev ter muito bons jogadores na equipa, o Juventus é uma equipa perigosa, com um treinador muito experiente no Shakhtar durante muitos anos. É um treinador particularmente experiente na Europa também, um, que trabalha bem as equipas, normalmente uma equipa de contra-ataque, mas acho que o Benfica precisa de ganhar este jogo e, como dizia o Vicente, se não ganhar este jogo começa a ficar complicado para Jorge Jesus. Eu não acho que o Benfica fosse favorito ou tivesse de lutar ahm, pelo apuramento, claro. Acho que tinha de lutar com o Barcelona, mas não era uma equipa favorita para passar. Uhum. A partir do momento em que se encontra nesta posição, eu sei que está em terceiro, mas, Tem que ir à luta, eu- né? mas tem de ir à luta. E não está apurado por culpa própria, não é? Não é? Lá está, tipo, Porque, de por início causa não do jogo seria, do não é? Camp Nou. Sim, não é? Que falhas o Sim, sim. golo e mesmo quase que perdias em Kiev, não é? No último lance. Mas Sim, lá quase está, que perdi, exatamente. de início, se não passasses pronto, não é? Tudo bem, aceitava-se, era Bayern e Barça, mas a partir do momento em que tens a vitória contra o Barcelona, tens que Sim, levar até não ao fim foi uma esta possibilidade da passagem, não é? Uhum. Pronto, e para fechar, depois temos aqui o jogo da Liga Europa também, que vai opor o Braga ao, a equipa da Sérvia, o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha, não esquecer que está em primeiro do grupo, com 10 pontos, o Braga está na segunda posição com 9, e o Midtjylland surge logo atrás do Braga, com 8 pontos. Portanto, o Braga ainda não tem a sua passagem, aliás, destas três equipas que eu referi tem a sua passagem garantida, portanto vamos ter aqui um jogo extremamente competitivo. O Braga joga em casa e pronto, e tem grandes possibilidades de passar este grupo e passar então aos oitavos de final. Mas do outro lado há perigos, não é? Esta equipa sérvia está na frente do grupo. Vicente, para quem não conhece Uhum. tanto este Estrela Vermelha, que perigos é que podem advir daqui para os barcarenses? Eu estava aqui mais a ver a questão dos resultados, porque o Estrela pode jogar com empate, não é? Isso aí Claro. já obriga o Braga a Exatamente. ter de se expor um pouco mais, mas acho que o Braga, até pelas últimas exibições, vamos esquecer o jogo do Benfica, ok, malta? E as piadas da equipa B. Ainda agora neste jogo contra o Estoril, até o momento em que esteve de 11 para 11, deu uma boa resposta. O Braga tem vindo, lá está esquecendo esse desire que o Benfica tem vindo a crescer. Na Liga Europa está um bocadinho tremido. Jogos em que parece que tem um jogo controlado e depois acaba Olha, por acaso, perder. Vicente, desculpa lá estar-te a interromper, por acaso não sei se o Estrela pode jogar. Não pode Faz jogar uns com empates, empate passa em segundo. por causa do Braga. Eh, Pois sim, ok. Por causa do Nem sei confronto se com não o passa em Midtjylland, primeiro. mas Não, eles se o empatarem passam em Midtjylland segundo. ganhou. O Oh, Midtjylland ganhou, a o, Estrela Vermelha, é, e o outro jogo não. ficou um empate. O Midtjylland vai jogar contra o Ludogorets, tem um ponto, portanto quase certeza que Uhum. ganha, não é? Tem essa obrigação. Opá, mas eu acho que o Braga entrou agora outra vez o Raul, né? Nós no início falávamos da questão do Raul. Eu estou a responder à tua pergunta pegando mais naquilo que são os argumentos do Braga do que do Estrela, porque o Estrela só vi aqui na Liga Europa. Acho que o Braga voltou a colocar o Raul Silva, que eu tanto criticava e até tem trazido aqui alguma estabilidade ao setor defensivo. O Al-Musrati não jogou agora para a Liga. Não sei se ele está lesionado, pode ser um elemento importante de não estar nestes jogos Qual? agora. Eu não tenho aqui nenhuma Não indicação jogou o que ele esteja Galeno lesionado. também, por lesão, estava lesionado. Eu agora estou-me a lembrar. Também o Galeno. Ok. Portanto, são aqui alguns elementos que ainda não estão, acho eu, confirmados para este jogo e costumam ser titulares. Pá, mas lá está, a jogar em Portugal, acho que o Braga tem este objetivo da passagem, né? Para que seja uma boa época, né? Quarto lugar e a passagem aqui também à próxima fase. Ok. Enfim. O Braga podia ter, o Braga podia ter garantido a passagem, acho eu, no jogo anterior, Sim, se não perde com o sim. Midtjylland. Perde o controle do jogo, É, não é? O Braga é. Uhum. domina grande parte do jogo e depois deixa-se dormir em dois, três lances em que
Já a outra derrota também foi isso que aconteceu Sim, com, com a Estrela só com o Vermelha, não foi? Estrela. Na Ah, Sérvia. É. pá, Sim, sim. Sim, o Braga tem aqui. Eu acho que o Braga vai ganhar em casa. Estrela Vermelha. O Braga está a passar agora uma fase mais feliz. Parece que as coisas estão a ir ao sítio. E acho que o Braga vai acabar este grupo em primeiro. O Braga vai ganhar. Atenção que o Braga é a equipa que mais golos marcou neste grupo. Marcou 11 golos. A Estrela marcou 5. Uhum. Ok. Também foi a E equipa que mais golos mais sofreu com o Ludogorets. com o Ludogorets, foram 8. Exatamente. Mas passando em primeiro, que opções que há aqui equipas que o Braga pode apanhar que até pode passar. Há aqui, como o Dinamo Zagreb, como o Olympiacos, como o Betis, aqui o grupo do Rui Vitória está aqui, é um dos grupos mais competitivos da Liga uhum. Europa. Ah, o primeiro e o último são separados por 2 pontos, Leicester, Spartak, Uhum. Nápoles e Legia de Varsóvia. O Se Legia de Varsóvia seria um adversário interessante. Até eu mesmo o não sei, próprio Spartak Moscovo. eu não sei se o eu até acho que até preferia o Spartak do que o Legia de Varsóvia, que o Legia de É, Varsóvia está perigoso. sou sincero, Ah, estou a falar de nome só. não, é só porque parece-me ser uma equipa que está a preparar muito bem os jogos com equipas bastante superiores. Continuam na luta num grupo Ah, destes, né? Um olha, grupo com Nápoles, Leicester. Uhum. Sim, 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 olha sim. Sim, aí ninguém a dava nada por informação. eles, não ni- A E informação Rangers e a PSV. do GBR, desculpa interromper-te, que é pertinente, que Aham. é aqui a diferença do primeiro e segundo, tu passas uma fase ou seja, passas para os oitavos, Ah, são 2 jogos a menos, não é? ok, ok. Portanto, se o Braga passa em primeiro, Isto quem é vai diferente este jogar ano ou não? estes jogos dos 16 avos A sério que são isto as está equipas que assim. descem da Liga dos Campeões, GBR. Estás aqui a informar a todos desta coisa porque nós não fazemos ideia. Portanto, Será? nos Isto é 16 novo. avos vão jogar as equipas que caem da Liga dos Campeões? Ou essas também passam diretamente para os 8? Deve ser, não é? Devem Digo eu. passar, não é? Deve passar. Pois. Não, devem passar para os 16 avos. Pá, para os 16 avos, Depois sim. para jogar. Para os Pois oitavos porque logo. no ano passado também passavam os melhores terceiros, não era? Ou não era algo Ah, assim? E agora os meus E terceiros agora os terceiros vão para a para a Conference. Conference. É. ah, pois, por isso é que eu acho que os gajos, Isto porque as mudou. equipas da Liga dos Campeões descem para os 16 avos. Quando caírem. Hum, Pois é, a GBR tem razão. Eu também estou no site da Flash Score e é, não também tinha eu. lido aqui a legenda. Não, mas É os da isso, é. Champions devem de ir logo para os oitavos. Não faz Não, sentido, quem é Ai que porque joga os não, é outros? uma para mim competição faz muito sentido que superior. vai. Para mim faz sentido que a equipa da Champions disputa os 16 anos, vem de outra competição. Mas é muito Precisamente mais por isso. prestigiante a Champions. Tipo, Pá, sim, pronto. Epá, Sim, sim. Mas na minha opinião, nem deviam ser relegadas para a Liga Europa, era logo por aí, pois não sei, sinceramente mas não sei esta como Liga é que Europa está. é também um bocado está. injusto. Até tens aqui confrontos mais Sim. equilibrados e mais disputados, jogos que acabam por ser mais interessantes do que alguns da Champions. Uhum, Sim, uhum. Muito bem. é interessante aqui. Ias dizer mais alguma coisa, André? Ou posso. Estava aqui a ver se conseguia encontrar as regras, efetivamente, mas não consegui. Podes seguir. Uhum. Pronto, eu vou avançando se encontrares depois interrompes-me, não há problema nenhum. Vamos então avançar para aqui a nossa Cinderela que ficou pendente de há 2 semanas, porque ninguém acertou. Então vamos voltar então aqui ao atleta que foi abordado. Pronto, já sabem como é que isto funciona, eu vou dando informações, deem os vossos palpites aí no chat. E peço aqui então só ao André e ao Vicente que me interrompam sempre que houver aí alguma tentativa de acerto aí por parte das nossas corujas. Ora então, este jogador jogava na posição de ponta de lança, é brasileiro, tem 47 anos, é natural do estado da Bahia, 1,78 m, 76 kg, era destro. Neste momento já está retirado das competições oficiais, já não joga, né? Não sei se referi, mas tem 47 anos. Sim, sim. Pronto, não, está mesmo retirado, óbvio, né? Ah, sim, se for Fez a jogar no sua. Japão, nunca se sabe. Nunca se sabe, né? E pá, houve aqui um. Eu lembro-me de ter visto uma notícia, já foi há muitos anos. Pá. Havia um guarda-redes qualquer em Portugal, mas isto já era nestes distritais.
Acho que o nome dele era Joaquim Vitor, uma coisa assim. Eu não estou a inventar, isto é verdade, isto ficou-me na memória. Um guarda-redes com 57 anos, pá. A sério. Isso é comum, nas distritais é comum. É. A ver esses cotas. Mas 57 é Hum, estocado. É por- mas pronto, dizia eu então, este jogador fez a sua formação em clubes do seu estado, né, do Bahia, teve no Serrano e no Conquista. Depois passou para o estado do São Paulo, onde jogou no Rio Branco. Começou, jogou também no Paraguaçuense, no Ceará, teve uma passagem na Suíça pelo Grasshoppers, voltou ao Rio Branco do São Paulo e depois então teve uma passagem pelo Palmeiras que o destacou na altura e foi por via desse destaque que teve no Palmeiras que então teve a sua passagem para Portugal, nomeadamente para o Futebol Clube do Porto, onde chegou a ser o melhor marcador do campeonato. Ui, A primeira época. foi na primeira Ahm, época. Foi. a primeira época que fez no Futebol Clube do Porto foi o melhor marcador do campeonato. Depois teve uma segunda época não tão fulgurante e foi Mas ainda é emprestado, respeitável. ainda Ainda é respeitável, respeitável. ainda fez alguns golos, fez mais de 10 golos, mas ainda assim, e nesta altura, isso para os estándares do Porto era bastante baixo, Olha, e foi então. Olha, o teu irmão o Pedro já conseguiu. e o GBR É uma, também. é uma pena que ninguém consiga É uma acertar o nome. pena. É o pena, sim senhor. E Temos aí a o. imagem do indivíduo, Tá não? aí, tá aí. Olha, Temos a imagem do indivíduo e imagenzinha tudo. do nosso pena, este senhor que dá pelo nome de Renivaldo Pereira de Jesus, Feta. conhecido Aí, ó. por Pena, melhor marcador na época de 2001-2002 no Futebol Clube do Porto. O Fortes Ai, jogadores Pena, do no, Porto. Nós. no início da época, tá, o filho dele está no. Que é o Pablo, está no Famalicão, começou muito bem. É o filho. Tem 17 anos, já está. Pá, eu gostei do que vi. Entretanto, chegou um menino chamado Marcos Paulo, não é? Oriundo de Madrid, e o Pablo, coitadito. Mas Sim. dão boas indicadores, portanto, atenção Madrid. também aí. Há aí um novo Pena nos campeonatos portugueses. Chama-se Pablo de Jesus. Como dizia que o Vicente tem Tem neste 17, não é? momento 17 Hum. anos. Jogou no jogador Famalicão. Se não o virem fortíssimo. no, eh, se não o virem na equipa principal, ele também joga no sub-23, portanto, cá pegando lá. Uhum. E sendo assim, o Pedro ganhou aqui mais um sapatinho de cristal e corrige-me se estiver errado, é o teu terceiro ou segundo? Acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro. Nós tivemos aqui um atleta aqui do chat que começou fortíssimo, o Biri, exato, já tem 3. Virem. O Biri desapareceu, né? Tinha 2, e agora o Pedro já é o comandante isolado aqui do sapatinho de cristal. Olha, ó Vicente, quando é que temos Santa Opa. Clara? Nem perguntei. Tens estado bem de saúde, diz o GBR. Aqui por estes lados, este final de ano não está muito famoso. Pá, foi o gato, agora sou eu. Isto é. Está aí complicado, malta. Mas olha, conteúdos, eu estava há pouco a pôr aí. Sigam o nosso YouTube, nós vamos começar Sim. a pôr lá mais conteúdo. Cortes, texto, conteúdo, mas também conteúdo exclusivo lá. Portanto, é isso. Sigam aí, nós estamos com 16 subscritores. Pá, hoje nem fiz apelo aos hosts, pá, estou só meio gás aqui deste lado. Olha, Mas é Vicente, isso. já agora, entretanto, se quiseres ir já arrancando com as tuas despedidas. Pá, as minhas despedidas é o costume, malta, agradecer, não é? Apesar daqui da Vodafone estar a tentar boicotar o nosso regresso, acho que Vodafone e não só, o António Mexia da É EDP também Mel. não sei É fazer as Mel. coisas para o lado do enfim. também andam a cortar a luz, tipo, isto vai tudo, é tudo, mano. Só falta ligar nem a rega. Ahm, mas pronto, é agradecer à malta que está aí. Nós não temos feito de forma tão regular. Eu agora também passando essa informação, vou começar a trabalhar em casa, portanto também me permite voltar a apoiar aqui os nossos conteúdos. Vamos trazer mais coisas. Portanto, estes 14 fiéis, espero que continuem por aí e que tenham gostado de mais uma emissão nossa. E é isso. André, É isso, malta. Partilhem o que puderem com os vossos amigos que têm bola.
como o Vicente disse, vamos começar a trazer conteúdos um bocadinho mais curtos para o YouTube, assim, coisas de meia hora, 40 minutos no máximo. Ahm, e assim, com temáticas mais específicas sobre certas equipas ou certos treinadores, Olha, não uma tão ideia formato de gira revista. que a gente podia não deixar morrer, e que eu lembro-me que falámos disto logo nos princípios, começámos a gravar estes programas. Tínhamos falado, curiosamente, para a altura do Natal, a gente fazer um especial de flops dos três grandes, e eu acho que isso era muito bom. Assim, a Podemos do fazer. Benfica não vi nenhum até agora. Portanto, não sei se Pá, vai ser eu e o assim. Rui vimos todos, pá. Pá. Eu Nós arranjo aqui um vimos gajo isso do tudo, Porto, Vicente, não te assim, preocupes. com bem. Pode ser Temos os dois muitos Nós, jogos. a gente para dar, trata disso, não te preocupes com desde isso. Grimi, a Areias, a Balboa. Temos muita Isto. coisa. Temos muitos Purovics, muita coisa. Laterais direitos, chave. Aí, pá. Muito bem, É, pronto, eu também dar aqui as minhas despedidas, obrigado a vocês por terem estado desse lado. Também saudar aqui o regresso do Vicente e o André pelo excelente trabalho que sempre faz aqui com as imagens. Já sabem, malta, como sempre, fiquem aí desse lado, para a semana a mais. Ahm, fiquem desse lado, nunca se sabe onde dorme a coruja. Um grande abraço e até para a semana.